Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quantos trouxeram a palavra do Senhor? Diga amém. Abra comigo o livro de Salmos de número 73. China, dá um pouquinho de retorno aqui para mim. Agora que o pessoal já... Glória a Deus. Salmo de número 73. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos encontraram? Diga amém. Salmos é fácil achar, né, irmãos? Vamos lá ler a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia Sagrada: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Repita comigo dizendo assim: Ele é bom. Ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Muito bem. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho não dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer dia e noite, e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais. Amém? Fecha a tua Bíblia. Glória a Deus. Quem sabe eu li esse texto e você não entendeu nada. Às vezes acontece isso, né? Obrigado, missionária. Às vezes acontece isso. A gente lê um texto e a pessoa pergunta: pastor, o que Deus está querendo falar nesse negócio? Então eu quero explicar para você, porque hoje eu quero falar sobre um personagem. E o nome dele se chama Asaf. Repete comigo dizendo: Asaf. Asaf. Eu quero falar hoje sobre a crise espiritual de Asaf. Repita comigo dizendo: crise espiritual. A palavra crise significa mudança brusca,
certo? Então, quando eu falo de crise espiritual, eu estou falando de mudança brusca espiritual. Mas, pastor, existe isso? Existe. Na igreja, às vezes a gente encontra bastante pessoa com crise espiritual, com mudança brusca de espiritualidade. Às vezes eu encontro pessoas que, por horas, eles estão cheios da presença de Deus. Olha, o que precisar, eu estou aqui. Para limpar banheiro, para lavar chão, para fazer tudo, pastor, eu estou aqui. Aí de repente passa-se alguns dias, quando você encontra essa pessoa já está lá no mundo, perdido. Isso é uma crise espiritual. Mas deixa eu falar de um homem que foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele era responsável pelos músicos na época de Davi e de Salomão. E não era pouco não, eram cerca de quase 4.000 músicos. Ele era responsável também pela escala dos levitas naquela época. Naquela época não é igual nos dias de hoje, que os levitas louvam 40 minutos, digamos assim. Nem chega a isso, né? Naquela época era 24 horas de adoração dentro do templo. Olha só que coisa linda. 24 horas. É lógico que os músicos eles eram mantidos para isso. Então Asaf, ele tinha essa responsabilidade que era muito grande, de organizar esses músicos, presta bem atenção, de fazer uma escala de adoração. Porém, a adoração nunca podia cessar dentro do templo do Senhor. Asaf era um homem cheio da presença de Deus, um homem de muito caráter. A Bíblia diz que uma certa feita, quando Davi conseguiu resgatar a arca do Senhor e levou a Jerusalém, Davi, a Bíblia diz que ele veio dançando, não diz assim? Ele veio se alegrando na presença de Deus. E Asaf, naquela oportunidade, ele estava escalado junto com alguns músicos para fazer a adoração daquela cerimônia. E diz o texto que Asaf ficou tão cheio da presença de Deus que ele saiu do seu posto de regente e começou a dançar também na presença de Deus junto com Davi. Coisa linda, né? Esse era Asaf, homem temente ao Senhor, respeitado. Mas chegou um dia na vida de Asaf que ele passou por uma crise muito grande espiritual, que você não está passivo disso. Que é isso, pastora? Verdade. Somos carne, somos seres humanos, somos fadados a erro. E Asaf não foi diferente. Ele também teve a sua baixa, espiritualmente falando. Tanto que nós acabamos de ler algumas coisas aqui revoltantes que saíram da boca de Asaf. Mas sabe por quê? Que a história diz que Asaf teve essa mudança brusca, espiritualmente falando. Porque um dia Asaf caiu na bobeira de olhar para o homem. Repita comigo: Asaf olhou para o homem. Agora você vai olhar para esse irmão e vai dizer para ele assim: nunca olhe para o homem. Quais os motivos que quase levaram Asaf a uma decadência espiritual? A primeira coisa foi olhar para o homem. Quando Asaf começou a olhar em sua volta, ele começou a ver pessoas prosperar e ele não. Ele começou a ver o ímpio. A história é bem clara em dizer: Asaf começou a olhar para o ímpio e ver o ímpio prosperar, e ver o ímpio sorrir, e ver o ímpio debochar de Deus. Não foi assim que a gente leu? E de repente ele olha para a vida do homem e começa a questionar: mas espera aí, que negócio é esse? Presta bem atenção. Asaf se desfoca daquilo que Deus havia chamado ele e começa a olhar para o homem. E mais, o verso de número 3 até o verso de número 12, você vai ver Asaf desabafando e dizendo que ele estava com inveja do ímpio. Inveja. Ele começa a questionar:
Deus? Que negócio é esse? Eu sou um homem íntegro, estou sempre na tua casa, e o ímpio prospera e eu não? O ímpio se alegra, e eu vivo nessa prova, e eu vivo nessa luta. Ele começa a se desfocar, literalmente, porque ele começa a olhar para o homem. E na igreja não é diferente. Sabe por quê? Tem pessoas que chegam na igreja, naquele primeiro amor. Enquanto tem o primeiro amor, ele está salmodiando. Enquanto ele está no primeiro amor, ele está igual a Asaf, bailando na presença de Deus. Está igual a Asaf, salmodiando na presença de Deus, porque depois de Davi, Asaf foi um dos maiores salmistas da Bíblia Sagrada. Então ele não era pouca coisa, ele era um homem importante. E tem pessoas que é assim na obra do Senhor. Ele chega de um jeito, mas de repente aquela chama toda começa a apagar. Aquele calor todo começa a esfriar. E sabe por quê? E sabe quando é que acontece isso? Quando nós começamos a olhar para o homem. Quando nós começamos a olhar para pessoas. Eu conheço um menino que ele era uma bênção na presença de Deus. Uma bênção, um vaso na presença de Deus. Mas um dia ele olhou para o homem, e presta bem atenção, ele viu um homem que revelava identidade. Presta bem atenção nisso. Que revelava CPF, mas quando descia do altar, cheirava cocaína. Prostituía. Aí ele olhou para aquele homem e disse: espera aí, se ele pode, e ele continua sendo usado assim, por que eu também não? Então ele começa a olhar para o homem, e ele começa a seguir a mesma linha. A mesma linha. E sabe o que diz Provérbios? Quando você quando você tem comunhão, quando você tem amizade com pessoas desse jeito, com pessoas de personalidade dessa forma, a Bíblia diz, Provérbio diz isso: você fica igual a essas pessoas. Experimenta ficar muito perto de uma pessoa que gosta de falar mal da vida dos outros. Se você não tem uma personalidade formada, de repente está você na mesma carrocinha. É verdade, irmão. Experimenta você começar a andar com uma pessoa prostituta, que se prostitui. Se você não tem uma personalidade formada, irmão, de repente você está fazendo as mesmas coisas. Assim também são as pessoas que são bênção. Quando você anda com uma pessoa bênção, que é bênção, você se torna uma bênção também. Só que Asaf, ele começou a olhar para o homem e começou a fugir do foco de Deus. No verso de número 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra aí. Olha o que Asaf ele questiona com Deus. Os maus não sofrem, Deus. Os maus ele começa a questionar. As pessoas do mundo têm saúde. Sabe por quê? Porque Asaf queria a justiça de Deus. Olha o jeito das pessoas lá no mundo. Eles não sofrem, eles têm saúde. E ele começa a dizer: por isso que eles usam o seu orgulho como se fosse um colar. Você está entendendo? Ele é baixura e calabácia. Ele começa a olhar para as pessoas do mundo e começa a questionar. E a carne de Asaf começa a querer ser igual às pessoas do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não faz parte deste mundo. Deixa eu te dizer um negócio: nós só estamos de passagem aqui.
só Xeleba, Shuri, Calabácia, Heribai, Tchou, Mendecai. Nós só estamos de passagem. Peraí, Deus, mas olha o carro que a minha amiga usa. Quero um também. Olha a roupa que a minha colega usa. Eu quero isso, Jeová. Quando nós olhamos para o homem, nós nos desfocamos de Deus. Quer ver um exemplo bem conhecido? Pedro. Jesus, és tu mesmo. Jesus caminhando sobre as águas. Não diz assim o texto? És tu mesmo, Jesus. Permita que eu vá até você. Jesus olha. Pedro, vem, Pedro. Olha que coisa linda. Aí Pedro coloca os pés sobre as águas e começa a caminhar. Ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Eu imagino ele olhando para Jesus feliz da vida. Mas de repente Pedro começa, o texto diz isto, Pedro começa a sentir os açoites das águas, pá, nas suas pernas, pá, no seu corpo. De repente ele começa a sentir o vento soprando. E a Bíblia diz que Pedro teve o quê? Medo. Quando Pedro ficou com medo, o texto diz que ele afundou. Ele afundou. Sabe por quê? Enquanto você estiver com os olhos no Senhor, o diabo não vai te derrubar. Não vai. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Jesus corre lá, estende a mão para Pedro e diz: Pedro, homem de pouca fé. Tem gente que é assim, né? Pede as coisas para Deus e Deus diz: então tá, eu vou te dar. Depois que Deus dá, ele vai lá e desonra a Deus. Aí depois vai lá. Ei, aquilo que Deus te deu é para glorificar o nome do Senhor. Deus não vai te dar algo, irmão, para depois você se desfocar de Deus, não. Você está entendendo? Se Deus te der algo, é para glorificar o nome dele. Sabe por quê? Se ele fizer assim, ó, você não tem mais nada. Se ele fizer, ó, acabou. Se ele fizer assim, irmão, acabou a tua vida. Que tu vai levar? Nada. Então tudo que você tem, glorifique, exalte o nome do Senhor. No verso 13 e 14, leia aí. Asaf lamentou a vida dos crentes. Olha o que ele diz, irmão. Hoje eu trouxe uma cola grande aqui, não estou lendo nada aqui. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia todo. Sabe o que é isso? Quando fala de mão aqui, fala de trabalho. E olha o que ele diz: parece que não adiantou eu me conservar puro. Ele está dizendo para Deus: Deus, o que adiantou eu ficar dentro de uma igreja? Conservar minha vida ao Senhor, não me corromper, eu vivo nessa prova. Lebarai, churri, calabassi. Quem sabe você está assim. Você está nessa crise espiritual dentro de você. Você está nesse conflito. Quem sabe você diz: o que adianta eu ir para o culto e as coisas não mudam na minha vida? Do que adianta, Senhor, eu ir para o culto, conservar, estou purinha, Jesus, estou virgem, esperando o marido, ele não vem. Quem sabe tu estás assim. Quem sabe você falou: Deus, eu fiz um voto contigo de santidade ao Senhor, não perco um culto, eu estou lá dentro da casa de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe você está desfocado em alguma área da sua vida. Sabe por quê? Só reclama das coisas de Deus quem está em crise espiritual. Que é isso, pastora? Daqui a pouquinho eu vou te provar. Quando você questiona Deus: por que, Deus, você não me deu isso? Por que as coisas não acontecem na minha vida?
Por que está tudo amarrado? Quando você começa com essas guerras espirituais, ei, você está passando em uma crise aí. Cuidado. Ei, tem uma mudança acontecendo dentro de você. E é uma mudança brusca e não é uma mudança boa. Quando você começa a dizer: pra que, Deus? Eu sou obreira, eu cumpro minha escala, eu estou nos cultos, eu faço isso, eu faço aquilo, e as coisas não acontecem na minha vida. Ei, cuidado. Cuidado. Por que é que não acontecem as coisas na sua vida? Você já parou para analisar isso? Faça um teste. E se prepara para a resposta. Porque Jesus, quando quer, irmão, apertar, misericórdia, né? Ele não tem dó, não. Experimente conversar com você mesmo. Chega na frente do espelho e conversa com você mesmo. Davi conversava com a sua alma, porque está batida a minha alma. Experimenta fazer isso. Chega lá no espelho da tua casa e diz: e aí? E aí, tem alguma Joaquina aqui? Não tem ninguém, né, de Joaquina. Vou usar o nome Joaquina, que é difícil. E aí, Joaquina, o que está acontecendo com você? Perdeu o desejo de orar, Joaquina. Não quer mais cumprir escala. Joaquina não quer mais consagrar. O que acontece? Aí, de repente, a Joaquina está igual a Asaf. Deus, eu quero a minha casa e minha casa não vem, e meu vizinho já comprou casa. Quem sabe você está igual a Asaf. Deus, o ímpio está prosperando, e cadê meu carro, papai, que tu falou que ia me dar? E esse meu salário? Quem sabe você está igual a Asaf, meu irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. A matemática de Deus é totalmente diferente. Sabe por quê? A Bíblia diz que em primeiro lugar você tem que buscar o reino da terra. Da terra. Da terra. Da terra. Da terra. Da terra, da terra. E você está buscando o quê? Aí o Espírito Santo acabou de dizer assim para mim, assim, que alguém disse assim, dentro da sua alma: a senhora fala isso, pastora, porque a senhora tem uma vida boa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já plantei muito no meu ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus dizia: tu vais andar de carro importado, tu vais ter para dar e não para emprestar. Sabe quando é que Deus falava isso comigo? Quando eu ficava 90 dias dentro de uma mata orando. Eu fazia a obra sem cobrar R$1. Dependia de carona para ir embora das minhas agendas. Sabe quando é que Deus me prometeu isso? Quando eu morava numa casa de madeira, e quem estava fora olhava quem estava dentro, quem estava dentro olhava quem estava fora. Mas um dia o Senhor disse: ei, se tu permanecer fiel na minha presença, eu vou te dar para você doar. Então não vem com desculpa, porque quando Deus começa a confrontar, a gente tenta sair pela culatra. Eleba-se. Ei, sabe o que diz o verso 15? Lê aí. Asaf se tornou um amargurado de alma. Ficou com tanta inveja do homem. Olhou tanto para o homem que começou a corroer dentro da sua alma os seus confrontos, os seus aflitos. E o verso 15 diz assim, ó: se eu tivesse falado como os maus, teria traído o seu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Ei, Asaf era um líder de 4.000 levitas. E o líder, às vezes, ele não tem com quem conversar, viu, irmão? Não tem. Lá em casa, o pastor me ouve e eu ouço ele. Ele empresta o ouvido e eu empresto o meu. Não tem com quem a gente conversar. Porque tem coisa que se a gente for conversar com um membro, ele vai falar: meu Deus, eu não vou mais para a igreja. Irmão, se tu soubesse como é estreito, não é fácil não. Então
perceba só, Asaf com todo esse lixo dentro dele, e ele não podia conversar com ninguém. Sabe o que aconteceu? Ele ficou amargurado. Por isso que ele fica bocudinho e começa a dizer: Deus, não, Deus. Sabe por que às vezes você fica: Deus, Deus? Porque você está amargurado. Tem algo que está remoendo aí. Quem sabe você vem para um culto como esse e não consegue nem louvar o Senhor, não consegue muito menos ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque a tua alma está tão amargurada. Quando você chega aqui dentro, você fica só remoendo os problemas. Só remoendo os problemas. Por um bom tempo Asaf entrou dentro da casa de Deus e ficava remoendo. Por um bom tempo ele entrou dentro da casa de Deus e ficava: esses ímpios aí, ó, como é que pode uma coisa dessa? Eu não entendo, Deus. Por muito tempo. E deixa eu te dizer uma coisa: tem muita gente dentro da casa de Deus que está desviado. Sabia disso? Asaf estava desviado dentro da casa de Deus. Eu não estou falando, irmão, de qualquer um, não. Eu estou falando de um grande homem de Deus que por um vacilozinho, por olhar para o homem, acabou saindo do propósito de Deus, se tornou um homem amargurado, questionador. Sabe o que é isso? Você pode ser profeta, você pode ser pastor, você pode ser missionário, diácono, obreiro, membro de banco. Se você tirar os olhos do Senhor, você começa a virar murmurador dentro da igreja. Sabe quando isso acontece? Quando você começa a olhar os defeitos dos obreiros, os defeitos desse irmão que está do teu lado. Você começa a ver defeito em tudo, mas o problema não está nas pessoas que estão em volta de você. O problema está dentro de você, porque tem algo aí que você precisa resolver, mas você não resolve. Então você está igual a Asaf, amargurado. Aí nós lemos aqui que Asaf não conseguia compreender, certo? Você já viu uma pessoa atribulada conseguir compreender alguma coisa? Às vezes você vai: irmã, é assim, não, pastor, entra aqui, sai aqui, porque a mente está atribulada. Asaf estava tão atribulado e tão focado nas coisas dessa terra que ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Não conseguia. O verso 21 e 22, olha aí. Asaf não conseguia aceitar. A amargura invadiu a sua alma de tal maneira que ele não conseguia aceitar a situação. Olha só: o meu coração está cheio de amargura e eu fiquei revoltado e não podia compreender a Deus. Era como um animal sem entendimento. Olha a tipologia que ele usa. Eu estou igual um animal, não consigo entender, eu não consigo compreender. Quem sabe você está assim. Você não está conseguindo entender. Você está com todos esses sintomas e você não consegue compreender. Ei, o Senhor está dizendo: acorda. Ei, acorda, você está fora do foco. Sabe por que você está nessa situação? Tudo que você pega não prospera. Tudo que você começa não termina. Você dá 2 passos para frente e 10 para trás. As coisas não acontecem na sua vida. Sabe por quê? Está focado nas coisas dessa terra. Está focado no homem. Focado no homem. Mas nessa noite, Deus escolheu esse culto para despertar a sua igreja. Você crê nisso? Crê mesmo? Você pode aplaudir a Jesus? Pastor, então até quando durou a crise de Asaf? O verso 17 responde isso. Quando eu entrei na sua casa. Olha aí o verso 17. Porém, quando eu fui ao templo, entendi
o que acontecera no fim com os maus. Você está entendendo? Peraí, pastora, mas Asaf vivia dentro da igreja. Ele era o que regia os 4.000 levitas. Do que a senhora está dizendo? Tem muita gente que está dentro da igreja, mas o corpo não está dentro da igreja. Você está entendendo? Tem muitas pessoas que o corpo dela está aqui, mas a sua mente está fora do foco de Deus. Como eu disse no princípio, ele vem para os cultos, mas não consegue se concentrar no culto, não consegue adorar a Deus no culto, não consegue. Mas a história diz que quando Asaf entrou dentro do templo, ele começou a compreender o processo que ele estava passando. E sabe o que diz mais? Ele começou a lembrar algumas coisas que só a palavra de Deus pode destruir dentro da alma do homem. Portanto, você que não lê a Bíblia, você que não cultua, você nunca vai sair dessa prisão espiritual. Sabia disso? Se você está como Asaf, vem para o culto, mas a mente está fora do culto, você sempre vai viver essa vida desgraçada, esse financeiro bagunçado, esse devorador que você ganha 1.000 e ele rouba até os 2.000 que não existe. Sabia disso? Se você continuar com essa vida de estar com o corpo aqui dentro, mas a mente lá fora, nas coisas do mundo, a sua vida não vai andar. Mas presta bem atenção. A história diz que quando Asaf entrou dentro do templo, ele começou a abrir a sua alma para o entendimento divino. Deixa eu te dizer um negócio. Você quer mudança? Quer mudar de vida? Diga para Deus: Deus, eu quero mudar de vida. Eu estou cansado dessa vida de opressão. É muita opressão, Senhor. A minha mente não aguenta mais. Eu não consigo dormir. Eu não tenho paz. Eu não tenho vontade de voltar para casa. Eu fico igual um andarilho, circulando por aí, porque se eu fico em casa eu fico maluca. Quer essa libertação? Pastora, ora por mim, então tem demônio. Tem pessoas que acham que uma oração vai resolver todo o problema. Quer essa mudança? Em primeiro lugar, volte de novo para o foco que Deus te chamou. Tem um texto da Bíblia que diz assim: olha, volta lá atrás, aonde você caiu, e conserta, e depois continua a caminhada. Sabe o que é isso? Tem pessoas que caem e falam assim: ai, ô Joãozinho, vai lá consertar lá pra mim. Ai, vai lá falar com a pastora, vai lá consertar pra mim. Não foi você que caiu? Não foi leba, churi calabácia. Então é você que tem que consertar. Ah não, pastora, misericórdia. Não. Ah não. Ué, foi você que quebrou a tua aliança? Não foi? Não foi? Não foi você que abandonou a obra? Disse que não ia mais fazer a obra? Disse que não ia mais fazer mais nada para a obra de Deus? Disse que não ia mais para a igreja? Não foi você? Então você vai ter que voltar lá atrás. Aonde você errou? A partir de que momento da sua vida que as coisas começaram a dar mal? Foi isso que Asaf teve que fazer. Aonde eu errei? Só que enquanto ele estava atribulado, ele não conseguia ter consciência. E quando ele estava atribulado, ele queria se parecer com as pessoas do mundo. Mas quando ele entra dentro da casa de Deus, ele começa a buscar isso. Aonde foi que eu errei? E Deus traz alusão a ele e começa a mostrar para ele que foi porque ele se focou no homem. Então ele lembra do Salmo de número 37, que diz assim: ei, parece que eu vejo Espírito Santo falando assim:
Asaf, que é tão gostoso, né? Quando a gente começa a voltar para o propósito de Deus, quando a gente começa a dizer: Deus, eu quero voltar de novo, como eu era antes, Deus. Quando você começa de novo com esse propósito, aí o Espírito Santo vem e começa a falar com você, não é assim? Eu imagino o Espírito Santo dizendo assim: Asaf, não se aborreça por causa dos dos que praticam a maldade, Asaf, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Asaf, confia em Deus, o Senhor, faça o bem. Confia no Senhor vosso Deus e faça bem, e assim morrerá todo aquele lebachuri calabácia, e assim conservará todo aquele que estiver na presença de Deus com segurança. Parece que eu vejo o Espírito Santo dizendo para Asaf: ei, que a sua felicidade esteja no Senhor, Asaf, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. E parece que eu vejo o Espírito Santo dizendo mais: põe a sua vida, Asaf, nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Você está colocando a sua vida em que tipo de confiança? Na minha faculdade. Pastora, estou fazendo uma faculdade, agora o negócio vai virar. Estou fazendo um curso, agora o financeiro vai melhorar. Amém. Mas glorifica ao Senhor. Não saia do propósito. Irmão, tem que estudar sim. Ei, tem que se esforçar sim. Mas não saia do foco que Deus te chamou, porque senão você vira em crise. A tua vida fica uma crise espiritual muito grande, e quando nós entramos em crise, nada do que está sobre as nossas mãos prospera. Nada. Quando Asaf entrou dentro do templo, o Senhor começou a clarear para ele dizer o que ia acontecer com o ímpio. Asaf, o ímpio é como uma erva que seca, como uma planta que murcha. Sabe o que é isso? O ímpio, a vida dele é limitada. Mas você que está em Cristo Jesus, a tua história não acaba aqui. Você sabia disso? Não acaba. Ei, a sua história continua lá nas mansões celestial. Tu lembra disso? Tu lembra disso ou na hora da prova você esquece? Tu esquece que a Bíblia diz que o Senhor está construindo uma casa. E olha que coisa linda. A casa que tu vais morar não é feita por pedreiro, carpinteiro, marceneiro e não sei o que mais. Marceneiro não faz casa, né, gente? Como diz a Zete, me empolguei. Mas presta bem atenção. A tua casa é feita por mãos celestiais. Você crê nisso? Por mãos celestiais. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então, para resumir aqui, para concluir, você está em crise? Está em crise espiritual? Pastor, eu estou assim. Eu estou numa guerra aí dentro de mim. A partir de que momento da sua vida que se você se desfocou? Que você parou de olhar para Jesus, hein? A partir de que momento? A partir de que momento que você parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o homem? Asaf identificou. E você? Consegue lembrar? Consegue lembrar? O porquê que você não consegue mais dormir à noite? O que aconteceu? Você consegue lembrar o porquê que já não existe mais a paz lá dentro do seu lar? A partir de que momento que isso começou a acontecer? A partir de que momento que o seu casamento parou de dar certo e começou a dar errado? Aonde foi que você se desfocou?
A partir de que momento que o seu ministério parou de ter unção, de ter graça? Aonde você se desfocou? Porque hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para te dizer assim: ei, volta. Volta. Nelebassuri calabácia, volta, diz o Senhor. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Você consegue lembrar? Por que a tua alma está perturbada? Aonde foi que você errou, Azaf? A partir de que momento, Azaf, você começou a olhar para a direita e para a esquerda? Elebácia. Será que foi quando você começou a olhar os teus colegas de trabalho indo embora com aquele carrão e você indo embora de ônibus? Haribai, cho, medecassi, nerabassuri, calabassi, quebra-sol. A partir de que momento, Azaf, que você começou a olhar para as coisas dessa terra e se desfocou? Cadê aquele desejo, aquela chama de orar, Azaf? Cadê aquela chama de me buscar, Azaf? Cadê? Cadê aquela vontade que você tinha de fazer a obra de Deus, Azaf? Nerabassuri calabácia. Quem sabe nem vontade você tem de cultuar o Senhor. Mas nessa noite o Senhor desceu aqui neste culto porque Ele quer renovar a sua aliança. Arabassuri calabácia. E eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por aqueles que querem renovar uma aliança com o Senhor. Presta bem atenção. Conserte o que está dentro da sua alma. Conserte com o Senhor. Conserte com Deus. A partir de que momento? Faça esse conserto. Esse culto de hoje não é para julgar nem condenar ninguém, é para uma conscientização. Porque até quando você vai viver essa vida oprimida? Até quando você vai ficar sentado nessa cadeira, atribulado, perturbado, achando que o fato de você vir aqui e sentar numa cadeira vai te fazer mais crente? Na verdade está te fazendo bem menos crente. Deus não quer você desviado dentro da igreja. Deus não quer você desviado dentro da igreja. Deus quer você aliançado com Ele. Sabe como que Ele quer? Que você olhe para Ele, somente Ele. Porque o homem falha, o homem é cheio de defeito. Mas o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é tremendo. Alabassuri, calabassi. Ei, o Senhor não quer que você seja aquele crente infantilizado dentro da igreja. Ai, falaram mal de mim. Ai, se levantaram contra a minha vida. Ai, não, Deus não quer isso, não. Deus te chamou para ser soldado. E soldado tem que lavar chuva. Nerabassuri calabácia. Daqui o Senhor me mostra muitas alianças quebradas. Eu vejo lebassuri caia, muitas alianças quebradas. Mas eu creio no poder da palavra. E essa palavra veio para renovar a aliança. Fazem 5 anos
do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas.